tudo bem? Hoje eu vou colocar para vocês lá no Google Class, Google Sala de Aula, a aula referente que aconteceu hoje no aplicativo do Centro de Mídias e TV Cultura, né? Hoje, dia 20/7 aí de 2020. Esta semana, assim como as duas últimas semanas, a professora vem continuando, né, falar pra gente sobre as leis ponderais, que é a lei de conservação de massa, que é a lei de Lavoisier, e a lei de proporção constante, que é a lei de Proust, tá? Na semana passada, eu havia colocado para vocês somente exercícios envolvendo aí a lei de Lavoisier que ela passou em aula, certo? Essa semana, ela veio passar pra gente lei de proporção constante, né? Então, é a lei de Proust, tá? Então, ó, já são 3 semanas trabalhando esse mesmo conteúdo. A primeira semana ela fez a explicação teórica e passou alguns exemplos. A segunda semana, que foi semana passada, ela passou exercícios de Lavoisier e hoje ela veio passar pra gente aí exercícios de Proust, tá? Então, se vocês olharem lá no Google Sala de Aula, eu só coloquei exercícios, assim também como na semana passada, tá? Já que a parte teórica eu havia colocado na semana retrasada, lá do dia 6/7, ok? Então, vamos continuar. O que eu trouxe aqui para vocês? Os mesmos exercícios que ela explicou em aula, porque se vocês ficou com dúvida, a gente já tira aqui agora, tá? O que eu peço para vocês é que vocês refaçam esses exercícios no caderno e se tiver alguma dúvida, pergunta lá no chat do Google Class, tudo bem? Então, ó, o primeiro exercício que ela veio colocar pra gente na aula de hoje foi: uma indústria estudou a combustão do etanol, ou seja, a queima do etanol em laboratório, e obteve os seguintes resultados. Então, ó, a gente tem o primeiro experimento, que é a amostra 1, né? Na massa dos reagentes, que é no estado inicial, lembra que uma transformação química eu tenho reagentes e no final eu tenho os produtos, ou seja, eu tenho substâncias iniciais que precisam reagir uma com a outra e transformam-se em substâncias finais que a gente chama de produtos. Então, na queima do etanol, a gente tem o etanol reagindo com o oxigênio, transformando em gás carbônico água, tá? No caso de exercícios de leis ponderais, a gente vai analisar se as reações químicas vai ter excesso, pode ser excesso tanto do etanol, nesse caso, como o excesso do gás oxigênio, ou seja, quando aparece excesso aqui do lado dos produtos, na parte final, esse excesso equivale às massas que fazem parte dos reagentes, tá? Então, pode ser de um como de outro, tudo bem? Então, olha só, ela falou assim: na indústria, estudou a combustão do etanol em laboratório e obteve os seguintes resultados. Então, ela colocou lá na amostra 1, 52 gramas de etanol adicionado, que reagiu com 96 gramas de oxigênio, formando 88 gramas de gás carbônico produzido, mais 54 gramas de água, e teve um excesso aí, ó, de etanol. O etanol foi colocado a mais, teve um excesso de 6 gramas, certo? E não teve excesso aí de gás oxigênio. Então, a questão A tá o seguinte: analise a tabela e indique se ocorreu conservação de massa aí na amostra. Essa conservação de massa está analisado com a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que eu tenho do lado dos reagentes, eu também tenho que ter do lado dos produtos. Vamos ver se nesse primeiro experimento teve aí conservação das massas de reagentes e produtos. Como que a gente vai analisar? Eu já coloquei resolvido para o vídeo não ficar muito grande, mas a primeira coisa que vocês têm que analisar é o seguinte: observe que na reação tem um excesso, e quando há excesso, antes da gente resolver o exercício, a gente precisa
tirar esse excesso daqui. Como que eu faço, professora? É excesso do quê? Excesso de etanol. Então, aqui, ó, o etanol adicionado não reagiu esse total. Não foram 52 gramas que precisou reagir com 96 gramas de oxigênio e formar aí o gás e a água. Por quê? Porque eu tenho um excesso desse etanol no final. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Tirar o excesso do etanol, certo? Se fosse de oxigênio, mesma coisa, eu ia precisar tirar o excesso de oxigênio. Então, ó, como que a gente tira o excesso? Eu vou pegar o que ela colocou, 52 gramas menos o seu excesso, menos 6 gramas. Então, qual que foi o etanol que reagiu? Qual foi a sua quantidade? Só foi 46 gramas. Esses 46 gramas reagiu com 96, formou 88 de gás e 54 de água, certo? No caso, se fosse do oxigênio, o que eu ia fazer? 96 menos a quantidade de excesso de oxigênio, certo? Então, ó, 52 menos 6 não foi 52 gramas que reagiu, e sim 46 gramas de etanol, certo? Então, como é que vai ficar a amostra? O etanol, quantos que eu utilizei? 46, foi o que a gente acabou de achar, certo? Mais de oxigênio, 96, formando quem? 88 de gás carbônico, mais 54 de água. Professor, e esses 6? Esses 6 eu tirei, não entra agora, certo? Para mim ver se ocorreu a conservação de massa, o que eu faço? Somo o lado dos reagentes e somo o lado dos produtos. Então, 46 mais 96 dá 142 gramas. 88 mais 54 também dá 142 gramas. Opa, reagentes é igual à massa dos produtos. Então, sim, houve conservação de massa aí nessa amostra 1, tá? Exercício B. Ela falou o seguinte, agora a gente tem uma segunda amostra, ou seja, um segundo experimento, tá? E ela fala assim, calcule a massa do gás carbônico e da água formada. Então, não estou falando mais em reagentes, eu estou falando em produtos, certo? Então, o que ela queria saber, ó? A água do gás carbônico, a água da água formada, certo? Há excesso de algum reagente? Então, ela pergunta, tem excesso de etanol ou tem excesso de oxigênio? Né? Escreva essa informação aqui na tabela. Então, como que a gente vai saber? Para mim saber e descobrir qual que é a massa do gás carbônico e qual que é a massa da água produzida, eu preciso olhar os dados aqui inicial e ver que tipo de proporção que a gente está trabalhando na tabela. Se é o dobro, se é a metade, se é o triplo, né? Se ele dividiu aí por 2, se ele multiplicou por 2, ou seja, que tipo de proporção a gente vai estudar na lei de Proust, né? Então, ó, 46 para 23. O que significa esse 23 aqui? 23 é a metade de 46. Ou seja, se a gente fizer 20, quando aparece assim, ó, vocês podem pegar o de baixo e dividir por cima, ó. 23 dividido por 46, a gente vai ter 0,5, ou seja, é meio, né? Então, ó, eu sei que 23 é metade de 46. Ou se a gente fizer aí 46 dividido por 2, porque no caso é a metade, eu vou ter o resultado aí de 23. Então, essa é a proporção. O primeiro experimento pro segundo experimento, a gente tem a metade, certo? Então, ó, do primeiro para o segundo, o que eu tenho? A minha proporção é meia, tá? É metade, 46 dividido por 2, eu vou ter aí 23, que é a sua metade, tudo bem? Então, foi o que eu fiz aqui, ó, 46 dividido por 2, a gente tem 23 gramas. Olha só o segundo aqui, será que tá correto essa proporção? 96 dividido por 2, porque o que eu tenho que dividir aqui, eu tenho que dividir o resto, certo? 96 dividido por 2 vai dar 54? Opa! Lá no oxigênio, 96 dividido por 2 não dá 54, dá o quê?
48. Isso significa o quê, professora? Que eu tenho quantidade a mais de oxigênio, ou seja, 23 não vai reagir com 54, ele vai reagir com quanto? Só com 48, tá? Então, ó, 54 menos 48, eu vou ter 6 gramas de excesso de oxigênio. Aonde que vai aparecer isso? Lá do lado dos produtos, na parte do oxigênio, tá vendo? Então, 6 aqui, ó, é o que sobrou daqui, é o excesso de oxigênio, é aquele oxigênio que não reagiu, tá? Vamos ver o próximo, e o gás carbônico? Eu tenho 88, o que eu vou fazer com 88 para me descobrir o próximo aqui? Se aqui eu dividir por 2, aqui eu também. Então, 88 dividido por 2... qual que é a quantidade de gás carbônico formado na amostra 2? 44, certo? Olha o próximo, para a água. 54 dividido por 2, a gente vai ter 27 gramas de água formada, tá? Mas eu tenho etanol em excesso? Não, porque o exercício me deu e foi aí que eu descobri que a proporção era meio, certo? Mas eu tenho aqui, ó, oxigênio em excesso, então esse resultado eu coloquei aqui. Tá? Então, a pergunta era, qual é a quantidade de gás carbônico? Quantidade de gás carbônico, 44. Preenchi aqui, certo? Qual é a quantidade de água formada? Quantidade de água é 27. Também preenchi. Ele perguntou, há excesso em algum dos reagentes? Quem que era o reagente? Era o etanol ou o oxigênio, só que quando é excesso ele aparece aqui. Eu tenho excesso de etanol? Não. Eu tenho excesso de oxigênio? Sim, porque ele tinha posto 54 e não é 54, é 48. Então eu tenho 6 gramas aí em excesso de oxigênio. Tudo bem? Então tá bom. Olha só o próximo exercício, tá? O C. Ele falou o seguinte, na tabela 3, agora a gente tem uma amostra de um terceiro experimento, tudo bem? Calcule a quantidade de etanol, então eu queria saber, ó, o etanol adicionado, aquele que vai reagir, sabendo que o oxigênio está em excesso, então ele já me deu um dado. Ele falou que o oxigênio aqui vai estar em excesso, quer dizer o quê? Que desse lado aqui eu vou ter uma quantidade a mais, né? Ele vai sobrar aqui e a sobra a gente joga para cá, tudo bem? Qual é a massa do gás carbônico, ou seja, quero a massa do gás carbônico que foi produzido e também eu quero saber a massa da água que foi produzida, tá? E pedir pra gente registrar aí na tabela. Uma coisa que eu quero que vocês observem e que ela também comentou na aula de hoje é que teve uma errata, né? Ela não corrigiu aqui na tabela, no experimento 2, que aqui ó, não é 54, e sim 48. Lembra que a gente acabou de determinar aqui, ó, que aqui ele não reagiu 54 e sim 48, então nos próximos exercícios já deveria ter vindo correto, um 48, tá? Então, vocês desconsideram 54 no C e no D e coloca 48, tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem que descobrir a massa de gás carbônico produzida, a massa de água produzida, sabendo aí que a gente tem um excesso aí de oxigênio, que no caso é 4. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, todas as vezes que o exercício dá excesso, o que a gente tem que fazer? Tirar ele fora. E de quem que é esse excesso? Não é do oxigênio? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar esse excesso aí, ó. 196, a gente está trabalhando com o terceiro experimento, com a terceira amostra. Então, ele me deu 196, eu sei que não vai ser isso. Por quê? Porque eu tenho um excesso. Então, eu vou tirar ele. 196 menos 4, qual que é a quantidade correta, então, do oxigênio que vai reagir? É 192. Então, aqui, ó, não é 196, e sim 192. Primeira parte, tirei o excesso. Tudo bem? Então, como é que vai ficar aqui a linha do terceiro experimento, da terceira amostra? O etanol. Primeiro, professora, qual que vai ser a proporção aí, ó? Então, se eu olhar no primeiro experimento para o terceiro, agora eu sei que é 192, certo? 96 para 192, o que tá acontecendo, né? Se a gente fizer aí, ó, é o dobro.
96 mais 96, você vai ter exatamente 192. Então, o que que ele fez? Ele multiplicou aí, ó, a primeira linha por 2, né? Então, foi isso que ele fez. Ele pegou os 96, multiplicou por 2 e teve aí um resultado de 192, tá? Se você quiser fazer o contrário, quiser pegar aqui, ó, o seu resultado final, se vocês fizerem 192 e dividir pela primeira linha, 96, também dá o mesmo resultado. Então, se eu fizer lá 192 dividido por 96, eu também vou ter um resultado de 2, tá? É a mesma coisa. Ou seja, o que que tá acontecendo? Qual que é a proporção? É o dobro. Se para a primeira, para o terceiro experimento tá fazendo o dobro, então eu tenho que preencher a terceira linha também, tudo com o dobro, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, qual que é o primeiro número do etanol no primeiro experimento, né? 46. Como é que eu vou descobrir a terceira linha? Eu vou fazer 46 vezes 2, porque eu quero o dobro. 46 vezes 2, 92, certo? O segundo, eu tenho 96, certo? Vezes 2 vai dar quanto? 192, tá? E não 196 que o exercício tinha dado, por isso que o oxigênio tá em excesso, tá bom? Então, 192. Para o gás carbônico, para o gás, ó, eu tinha 88, certo? 88 vezes 2, eu vou ter o seu dobro, que vai ser 176 gramas, certo? Produzindo ainda água. A água tinha 54, 54 vezes 2, eu tenho 108 gramas de água formada, tá? Então, a gente descobriu o gás carbônico, descobriu aí a água, tirando, né, o excesso aí de oxigênio. Então, eu peguei 196 que o exercício deu, tirei o seu excesso do oxigênio, a gente obteve 192. 96 para 192, a gente tem o dobro. E é isso que a gente fez com todos os outros componentes. Eu fiz o dobro. Qual que é o dobro de 46? 92. Qual que é o dobro de 88? 176. Qual que é o dobro de 54? 108. Tudo bem? Aqui o exercício D, ele fala o seguinte, ó, quais seriam as quantidades de reagentes necessárias? Então, opa, eu quero saber do lado dos reagentes, aqueles componentes que vai reagir, né? Então, no caso, é o etanol, que ele quer descobrir, e o gás oxigênio, tudo bem? Quais seriam essas quantidades para produzir aí, ó, 616 gramas de gás carbônico? Então, para produzir o gás carbônico, tá do lado do meu produto, né? Então, eu quero produzir 616 gramas de gás carbônico. Quanto de etanol e quanto de oxigênio eu vou precisar reagir? É isso que a gente vai ter que descobrir, tá? Lembrando que aqui no experimento 2, não é 54, é 48, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vamos ver lá no gás carbônico. Ele me deu a primeira linha, certo? Que a gente vai utilizar e me deu o único dado da última linha. Então, eu vou saber qual que é a proporção de 88 para 616. Ele não quer que a gente produza 616 gramas de gás carbônico, sabendo que no primeiro experimento ele utilizou só 88. Então, qual que é a proporção para esses dois? Se vocês fizerem 616 dividido por 88, vocês vão obter lá 7. Opa! Quer dizer, então, professora, que 88 vezes 7 é 616? Sim, então é 7 vezes a mais, né? 88 para 616 é vezes 7. Então, isso é o que a gente vai ter que fazer com todos os componentes lá para o experimento 4, né? Então, vamos ver lá na linha do 4, ó. Eu tenho o primeiro, que é 46, o que eu vou fazer? 46 vezes 7, que vai dar 322. Descobri o etanol. Para o oxigênio, eu tenho 96. 96 vezes 7, 672. Para o gás carbônico, ele já tinha dado 88 vezes 7, 616. E para a água, 54 vezes 7, 378. Então, a gente descobriu a proporção aí, que é vezes 7. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido.
uma observação importante. Eu coloquei no Google Class o conteúdo já, né? Que no caso vai ser só exercícios, que são só esses, tá? Eu peço que vocês refaçam esses exercícios no caderno. Se tiver dúvidas, tira comigo lá no Google Class, tudo bem? No chat. E eu também coloquei essa semana a avaliação para o segundo bimestre, tá? Então, eu peguei um exercício de cada, que já foi colocado no Google Class desde a primeira aula do segundo bimestre. Então, eu peguei a primeira aula, tirei um exercício, a segunda aula, tirei um exercício e assim sucessivamente. No total, são 5 exercícios a avaliação, tá? Coloquei também lá na parte de atividades do Google Class. Esse daqui vai deixar no caderno, mas a avaliação vocês vão me devolver pelo meu e-mail, tá? Ou pelo próprio Google Class. Então, não deixem de fazer, observa a data, que é para me entregar, que é até dia 31/7, que é o final do nosso bimestre. Tudo bem? Dúvidas, me pergunte lá no Google Class. Um abraço e até a próxima!